Ele deseja ver a igreja crescer. Esse é um desejo que todo crente ele tem, de ver o crescimento da igreja. Quem não deseja o crescimento da igreja é o diabo. O crente deseja ver o crescimento da igreja, mas o diabo, ele não deseja o crescimento da igreja. A história nos mostra, em um decorrer em que a igreja está se levantando, de que o diabo sempre tentou impedir o crescimento e sempre tentou impedir o avanço da igreja, pois o crescimento da igreja também corresponde ao aumento de novos discípulos, de vidas salvas, e o diabo não quer que vidas sejam salvas. Pastor, eu hoje estou aqui pela primeira vez, e eu sempre achei que igreja era um lugar de gente que estava lá para roubar. Igreja é lugar de se arrepender e encontrar o Jesus da igreja. Igreja é lugar de salvação. Igreja é lugar de renovo. Igreja é lugar de um novo tempo. E esse novo tempo só é possível na presença daquele que é o dono da igreja. Por isso, eu preciso que nós tenhamos a compreensão de que no reino de Deus nós não gastamos. No reino de Deus, nós investimos. Quem entende que a igreja tem que crescer, não olha com algo que está gastando, mas olha com investimento para o avanço do reino de Deus. Querido, perceba também de que hoje nós estamos falando sobre um culto de visão. E o que é visão? Para nós, a visão não começa com aquilo que nós estamos olhando. A visão, ela começa na nossa mente, com aquilo que nós cremos. Crente, a visão dele está relacionada naquilo que ele crê. Porque se você olhar por aquilo que você vê, não há possibilidade de chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Mas o crente, ele tem uma visão daquilo que Deus espera que ele tenha. E a fé leva ele então a ter a garantia, a certeza de que Deus é poderoso para cumprir com o seu propósito. Por isso, eu e você não podemos olhar com o olhar humano, mas nós precisamos ter um olhar espiritual para o crescimento, para o avanço e para a certeza de que Deus é o dono da igreja. 2 Coríntios 5:7 diz para nós: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E então o que é a fé? Hebreus 11:1 diz para nós: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu e você precisamos enxergar pela fé. Precisamos entender isso. O propósito de Deus é que nós tenhamos uma visão pela fé, mas o propósito do diabo é que eu e você olhamos com a visão da carne, e quem olha pela carne não vê o avanço do Evangelho. Nós não estamos aqui para olharmos as coisas numa perspectiva da nossa carne. Nós estamos aqui para olhar as coisas na perspectiva do Espírito Santo de Deus que está sobre esse lugar. Agora, uma coisa muito importante nessa noite nós percebemos: o quanto você, querido, o quanto você alimenta a sua carne, vai dizer o quanto você consegue contemplar o que Deus quer fazer. Pastor, eu alimento a minha carne a semana inteira da rede lixo. Eu alimento a minha carne a semana inteira dos programas que mostram que o casamento não presta, que mostram que a mulher não tem valor. Eu me alimento a semana inteira de coisas que não produzem vida. Então os seus olhos nunca vão enxergar o que Deus quer que você enxergue. Agora, o quanto você se alimenta de Deus nessa semana, na próxima semana e durante os dias da sua vida, você vai enxergar mas claro o que Deus quer que você veja. Não haverá nada que vai te impedir de enxergar, porque quem conhece o Deus da palavra não para no meio dos desafios. Quem conhece o Deus que abriu o mar vermelho consegue compreender de que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele faz o impossível hoje, porque esse é o Deus que nós servimos.
Querido, quem enxerga pela fé vê casamento restaurado. Quem enxerga pela fé vê vidas transformadas. Quem enxerga pela fé vê um novo prédio para a glória de Deus. Mas para isso eu preciso entender o que eu estou me alimentando. Porque senão, irmãos, nós seremos apenas aqueles que vão servir como pedra no meio do caminho daqueles que estão se consagrando, que estão se preparando, que estão querendo ver. Então não coloque impedimento naquilo que Deus está dizendo que vai fazer. Alimente-se da presença do Senhor e veja pela fé aquilo que os seus olhos humanos não foram chamados para ver, porque nós fomos chamados para ver pela fé. Eu quero então trabalhar hoje visão de crescimento, primeiro culto da visão. E eu quero pensar então sobre crescimento, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E eu quero ler apenas o versículo de número 31. Atos, capítulo 9, verso 31. Nós vamos trabalhar visão do crescimento hoje, nesse primeiro culto da visão. Atos 9, verso de número 31. Se você estiver com a sua Bíblia, você vai acompanhar, senão já está projetado ali, você poderá então atender ali a projeção. Diz a palavra de Deus, na versão NVI: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém? A igreja, ela era encorajada pelo Espírito Santo, e esse Espírito está aqui nos encorajando a sermos a sua igreja. Eu quero orar, abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, nós acabamos de ler a tua palavra, e o que nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Aqui, Senhor, existem muitas realidades diferentes, mas todas essas, o Senhor é poderoso para falar. Então fala com os homens, fala com as mulheres, fala, Senhor, com adolescente, jovem, se tiver criança, bebê, aqui, fala aos corações, porque eu creio que o Senhor sabe se comunicar com aqueles que estão na sua presença. Então fala conosco nesse momento, porque nós queremos ouvir a sua voz. Senhor, se nós sairmos daqui e não ouvirmos a tua voz, nós não teremos uma vida transformada. Mas Pai, agora, esse espaço, esse momento, nós pedimos que nada tire a nossa atenção da tua palavra. Fala conosco, porque nós queremos te ouvir. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Visão de crescimento, baseado no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 9 nos faz perceber algumas realidades bem interessantes. Primeiro, perceba que quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos é Lucas, e ele não era aí nenhum historiador. Lucas, ele é um missionário. Lucas é alguém que não tem muita profundidade teológica, mas é alguém que vive uma vida no Espírito. E ao viver essa vida no Espírito, conseguiu escrever tanto o Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, em que ele traz uma visão ampla de uma igreja que crescia. E Lucas, então, tomado pelo Espírito de Deus, ele consegue trazer a nós uma realidade em que essa igreja de Atos, ela vive um crescimento. Lucas então escreve o livro de Atos para mostrar o crescimento da igreja e também para nos ensinar de que existe um modelo para esse crescimento. Hoje existem vários tipos de realidades, de pessoas que criam um formato de um crescimento assim se faz e assim se aplica. E porque se aplicou nos Estados Unidos, a gente aplica aqui e não dá certo aqui, porque Deus tinha essa maneira de operar nos Estados Unidos. Porque a igreja ali na esquina, ela agiu de uma maneira e ela trabalhou de uma forma, e o modelo é colocado lá, e lá Deus opera, e a gente quer trazer esse modelo e operar aqui. Irmãos, Deus opera da maneira que Ele quiser operar. Deus opera da maneira que Ele quiser fazer, para fazer a igreja dele chegar aonde Ele quer que ela chegue. Então, não é porque lá agiu da maneira que agiu, que aqui
vai agir dessa maneira. Mas Lucas, registrando o livro de Atos, para a gente perceber que existe uma forma para todas as igrejas espalhadas na face da terra crescerem. E essa maneira Lucas vai nos ensinar. Perceba então, de que no livro de Atos, no capítulo de número 9, que foi aonde nós lemos no verso número 31, apresenta para nós a conversão de Saulo. E nos apresenta o quanto a conversão de Saulo trouxe aos judeus um grande incômodo, ao ponto deles, em comum acordo, planejarem matar Saulo. E então, eles vigiavam Saulo de dia e de noite. Saulo, que antes era aquele que perseguia, ele causava guerra, agora convertido, ele é aquele que promove a paz. Antes de ter um encontro com Cristo, ele era causador de guerra. Depois de ter um encontro com Cristo, ele promove a paz. Meu irmão, se você já teve um encontro com Jesus, para de ser causador de guerra. Você precisa promover paz. Paz na igreja que Deus te colocou, paz na sua casa, paz no seu emprego, paz aonde Deus tem te levado. Paulo é um belo exemplo de alguém que de fato é convertido. Quem é convertido não causa guerra, quem é convertido causa paz. E Paulo nos ensina isso, e o texto nos faz perceber essa verdade. Paulo então, que antes incomodava aqueles que estavam ali, agora ele é aquele que promove paz na cidade de Jerusalém. E por isso toda a região da Judéia, Galileia e Samaria prova de um tempo de paz. O texto diz para nós no verso número 31, que nós lemos, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Porque se antes tinha aquele que perseguia, agora ele é aquele que está do lado do povo que ele perseguia e trazendo paz àquela realidade, nesses lugares que ele está passando. Então, a conversão de Paulo traz paz em lugar onde antes era visto como motivo de guerra. A pregação do Evangelho, irmãos, ela muda o homem, mas também a pregação do Evangelho, ela muda a cidade. Você crê que Deus tem poder para mudar a cidade do Rio de Janeiro? Você crê que Deus tem poder para mudar o bairro que nós estamos inseridos? Mas quem precisa pregar o Evangelho sou eu e é você. Deus quer nos usar para alcançar esta comunidade através da pregação do seu Evangelho. Por isso nós precisamos abrir a nossa visão para o crescimento e para o avanço. E eu quero então pensar com os irmãos nessa noite sobre o que Lucas registra. E ele registra algumas áreas da igreja de Jerusalém, que ela crescia. E eu consigo contemplar hoje Pato Sueli como uma igreja que cresce em algumas áreas específicas que esse livro nos relata nessa noite. A primeira área que aquela igreja crescia, ela crescia em número. Amém, irmão? Crescia em quem, irmão? Número. Não é pecado pensar em número de igreja, de crescimento. Às vezes a gente fala assim, pastor, a gente não trabalha com número, a gente trabalha com pessoas. Pessoas fazem parte de números para que a gente possa alcançar o propósito. Se o objetivo de Deus não fosse alcançar números, apenas pessoas, ele alcançaria animais. Mas ele inclui no meio dos números as pessoas que têm que ser alcançadas. Então crescer em número não é pecado. Eu e você precisamos pensar em um crescimento numérico. Se hoje nós somos aqui 200, eu preciso que a gente pense em 400, irmãos. Porque 200 estão salvos, mas mais 200 estão perdidos. Então se eu alcanço mais 200, são 400 salvos para a glória de Deus. Então a igreja precisa abrir a visão para números. E o texto nos faz perceber isso. O texto vai dizer, a igreja crescia em número. Não é então pecado crescer em números. A igreja precisa crescer numericamente. Atos capítulo de número 1, verso 15, vai começar a dizer para nós, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho o livro de Atos. Atos 1,15 diz para nós, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. 120 pessoas. Quantas pessoas? 120. Quase o número 120. Porque o texto vai dizer para nós em Atos 2,41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quantas pessoas, irmãos?
3.000. Quantos nós já temos? 120 com 3.000? 3.120. Atos 4:4 diz para nós: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando a um número de homens que creram perto de 5.000. Quantos já foram alcançados, irmãos? 5.000 mais 3.000 mais 120. Quantos, irmãos? 8.120. Tem espaço aqui para 8.120 pessoas? Esse espaço? Ainda não, né? Aí a gente vai ter que comprar todos os terrenos. Todos os terrenos. A igreja, ela crescia ou não em números, irmãos? Crescia. A visão da igreja tem que ser crescer. Atos 4:32 diz para nós: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Talvez Lucas agora, registrando esse momento, ele fala assim: olha, não dá mais para contar a multidão de pessoas que estão crendo no Evangelho. Querido, crer no Evangelho é ser salvo da condenação eterna. E o livro de Atos nos ensina de que a igreja precisa crescer para que aqueles que creem no Senhor sejam salvos da condenação eterna. Atos capítulo 6, verso 7, ele diz para nós: assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Perceba, meus irmãos, a igreja que quer crescer em sua visão precisa crescer em números. Nós precisamos crescer em números, porque a igreja primitiva iniciou-se tomada no Espírito e crescendo em números. Quanto mais gente, era gente convertida, gente transformada, gente alcançada. Agora a minha pergunta para você é: você está satisfeito com o número de pessoas que nós temos aqui? Sabe por quê, irmãos? Tem mais gente lá fora do que gente aqui dentro. Se todo esse povo que está aqui fora entrasse, não tinha espaço, mas haveria espaço no céu para eles. Eu e você precisamos parar de dar desculpa. Não, pastor, está ficando apertado. Pastor, eu não conheço mais as pessoas. Tem gente que cria caso porque não conhece mais os membros da igreja. Irmão, vai ter hora que não vai dar para conhecer todo mundo. Você vai passar e falar assim: você sou lá de Paco Santo, não acredita, eu também sou de lá. Não vai dar para se ver, não vai dar para conhecer todo mundo. Quando nós chegarmos a 500 pessoas, terá dificuldade de você saber o nome das 500 pessoas. Mas que cheguemos a 500 pessoas para a glória de Deus, salvas, transformadas. Nessa noite, talvez você que está aqui seja alguém que Deus quer acrescentar neste lugar. Então abra o seu coração. Se o Senhor hoje está te convidando a perceber que esse lugar é o seu lugar para que você cresça conosco e avance para a glória de Deus. Visão de crescimento. 2 Coríntios capítulo 4, verso 15 diz para nós: porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo está dizendo para nós, na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, verso 15, que quanto mais forem pessoas alcançadas, mais glória Deus receberá. Quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais glória Deus receberá. Quanto mais vidas rendidas estiverem aqui, mais glória na eternidade Deus receberá. Eu e você somos convidados então a avançar no crescimento e glorificar o nome do Senhor nesse tempo. Vamos avançar, queridos? Vamos avançar em números, irmãos? Vamos? Quantos querem avançar em números aqui? Levanta sua mão e fala: vamos avançar em números, vamos para a glória de Deus. Amém. Eu quero levar essa igreja aquilo que Deus tem preparado para nós. E uma das perspectivas de Deus para esse lugar é que nós avancemos em número. A segunda área daquela igreja que avançava, que crescia, era de que a igreja crescia e de maneira geográfica. Perceba, o texto diz que nós lemos Atos capítulo 9, verso 31, o texto vai dizer: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Atos capítulo 1, verso 8 diz para nós algo interessante: mas antes ele havia dito isso, o Senhor: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus já havia feito uma promessa para a igreja, de que essa igreja, ela iria cumprir com um propósito, e esse propósito era alcançar Judéia, Samaria, Galileia e chegar nos confins da terra. Pastor, onde é o confim da terra? Os confins da terra, irmãos, é aonde tem gente. Aonde tem gente é o confim da terra. Aqui, aonde nós estamos, existe confins da terra. Dizem que paciência é o confim da terra, né? Quem trabalha lá para baixo, fala assim: paciência é o fim do mundo. O confim da terra é paciência. Tem gente aqui paciência? Tem. E Deus quer salvar as pessoas de paciência. Ele quer alcançar os confins da terra. Ele quer alcançar a Galileia, Ele quer alcançar Jerusalém, Ele quer alcançar Judéia, Samaria. Esse é o propósito de Deus. Antes de Jesus enviar a igreja em missão, Ele envia o Espírito Santo à igreja para a missão. Então, querido, eu e você não estamos sozinhos nessa missão. O Espírito de Deus está conosco nessa tarefa. Então não há nada impossível para aquilo que Deus quer fazer. Se você está aqui cheio do Espírito Santo, deixa Deus usar a sua vida para ganhar Judéia, Jerusalém e Samaria. Essa é a certeza. Perceba que o crescimento geográfico traz algumas dimensões. Jerusalém é uma dimensão local, Judéia é uma dimensão nacional, Samaria é uma dimensão continental e confim da terra uma dimensão global. Lucas então narra o crescimento geográfico da igreja. Atos do 1 a 7, a igreja cresce em Jerusalém. Atos do 8 ao 12, a igreja cresce em toda a Judéia e Samaria. E a partir do capítulo número 3 do livro de Atos, Lucas narra as viagens missionárias de Paulo e fala de evangelização, plantação de igreja, do ponto de vista transcultural. As nações seriam alcançadas e elas são alcançadas para a glória de Deus. A igreja tem que ter visão de crescimento, mas a igreja precisa ter visão de alcance geográfico. Eu creio que nós podemos levantar uma igreja Parque Sueli, lá na África. Eu creio, você acredita? Eu creio. Nós podemos levantar uma igreja que vem dessa e a gente vai implementar ela lá na Angola. Pastor, que é isso? Que visão é essa, pastor? É a visão do reino, meu irmão. A visão do reino não se limita a esse espaço, ele é amplo, ele vai em todos os cantos. Será que Deus não vai levantar missionários aqui, nesse lugar, para nós enviarmos para lugares bem distantes e lá Deus alcançar pessoas naquele lugar? A igreja, ela precisa ampliar a visão dela. Nós estamos falando de ampliar aqui esse espaço, mas Deus quer ampliar muito além. Ele quer te levar a contemplar pessoas que precisam ser alcançadas nos confins da terra. E talvez Deus vai levantar você para isso. Ah não, pastor, para isso não, eu não quero que Deus me levante para isso. Então começa a se colocar de verdade diante do altar do Senhor. Porque quando nós nos apresentamos, Deus então é quem determina o lugar e a ocasião em que nós iremos estar para cumprir o seu propósito. Querido, nós vamos crescer aqui e nós vamos crescer em todas as regiões do Brasil. Isso é visão de crescimento. Eu creio que nós vamos crescer em muitos lugares e cresceremos para a glória de Deus. Pastor, a gente não conseguiu em 41 anos ampliar esse espaço. Quem disse para você? Olha quantas vidas são aqui salvas, quantas pessoas foram transformadas, quantos casamentos foram restaurados, quantas pessoas foram enviadas para outros lugares, quantos pastores saíram desta igreja e se tornaram pastores em outros lugares, quantos missionários. Deus está ampliando a nossa visão nesse mundo. E nós vamos continuar crescendo. A igreja crescia de maneira simultânea. O texto diz que ela crescia tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Existe, querido, uma frase de um missiólogo que ele dizia: quem não cresce localmente, não cresce em lugar nenhum. Então, se você não tiver visão de crescimento aqui, você não vai crescer em lugar nenhum. Ah não, pastor, eu vou sair daqui porque aqui está muito estranho. Não vai crescer em lugar nenhum, irmão. Cresce onde Deus te colocou. Amadurece onde Deus te colocou.
Começa a dar fruto nesse lugar para a glória de Deus. Eu quero ver você como uma árvore frutífera, dando frutos e frutos e frutos, e bons frutos para a glória de Deus. O meu papel como pastor dessa igreja é levar-nos a ter uma visão de Deus para as nossas vidas. Eu não quero que nós tenhamos a nossa visão. Eu quero que nós tenhamos a visão de Deus para as nossas vidas. Essa é a proposta de Deus para nós, irmãos. Termos a visão de Deus e não termos a nossa visão humana. Não adianta querer ganhar lá fora se você não ganha aqui dentro. Não adianta querer crescer lá fora se você não cresce aqui dentro. Eu e você precisamos começar a crescer aqui, para Deus nos usar lá. Então começa a crescer aqui dentro. Começa a ampliar a tua visão aqui dentro. Chega em casa, meu irmão. Chega lá, ó, firme. Declara na tua casa lá, ó, aqui quem manda é o Senhor. Amém? Porque se você hoje cantou aqui, vamos avançar para a glória de Deus, o Senhor é Senhor. Então chega na tua casa e começa a declarar lá: esse cômodo é do Senhor, esse banheiro é do Senhor, é tudo do Senhor aqui. Ele vai dominar tudo, não vai faltar nada na nossa casa. Se Deus está ampliando a tua visão aqui, é para que você desenvolva ela lá. Então, viva a visão de Deus aqui, para que você desenvolva ela onde Deus tem te colocado. Eu e você precisamos começar isso na presença do Senhor. A visão do reino de Deus deve ser a visão do Espírito Santo. A visão de avanço é o alcance geográfico. Essa é a proposta de Deus. Nós crescemos de maneira geográfica. E eu quero crescer de maneira geográfica para Deus. Aqui em Marcos Feliz, nós temos irmãos que são de Santíssimo, temos irmãos que são de Santa Cruz, temos irmãos de Senador Camará, temos irmãos de Bangu, temos irmãos de Campo Grande, temos irmãos de perto, temos irmãos de longe. A igreja está alcançando o encontro da terra. A igreja está indo longe. E eu creio que Deus vai multiplicar o número de pessoas nesse lugar, porque nós cremos que esse é o propósito de Deus para essa igreja. Por isso tenhamos a visão do Espírito Santo e não a visão dos homens. A terceira e última área desse texto, para nós caminharmos para o término dessa palavra, é de que a igreja crescia de maneira genuína. Pastor, o que é genuinamente? A igreja crescia de maneira verdadeira. A irmã Luísa ministrava aqui, e quando ela ministrou, ela falou sobre um crescimento verdadeiro, sobre a necessidade de nós crescermos, mas crescermos em verdade. Nós crescemos como verdadeiros crentes, verdadeiros discípulos. E a igreja de Jerusalém, ela crescia de maneira genuína. Atos capítulo 2, verso 47, ele diz para nós, diz que a igreja crescia, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Perceba, irmãos, Jesus salva e Ele acrescenta na igreja dele quem Ele quer. Você foi salvo, amém? Então quem te acrescentou na igreja foi Jesus. Talvez nessa noite Deus queira salvar algumas pessoas aqui para acrescentar na igreja. Ele salva e Ele acrescenta. A igreja de Jerusalém era assim. Ele salvava e Ele acrescentava. Hoje Ele vai salvar pessoas aqui e Ele vai acrescentar pessoas nesse lugar. Porque Ele fez isso com essa igreja. A igreja que avança na visão do Espírito Santo, ela prega a palavra, prova dos frutos da conversão e leva esses convertidos ao batismo, desenvolvendo então o discipulado. Nós precisamos crescer, e crescer de gente convertida e não de gente convencida. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje aqui: você é crente convertido ou você é crente convencido? E se respondeu, hein? Viu lá? Você precisa ser convertido. Pastor, qual é a diferença de um convertido e de um convencido? O convertido é liderado pelo Espírito Santo. O convencido quer liderar o Espírito Santo. Você é convertido ou você é convencido? Quem é convertido é conduzido pelo Espírito Santo. Então que nessa noite haja conversão verdadeira de homens e mulheres que serão liderados pelo Espírito Santo nesse lugar. Querido, o que vai encher a igreja é o Espírito Santo, e ele fala isso convertendo vidas a Jesus. João capítulo 16, verso 8,
diz para nós: quando Ele vier, o Espírito Santo, que já veio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do 6 ao 7, ele diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Louvado seja Deus. A visão do crescimento é a certeza de que Deus nos fará crescer. Quem nos fará crescer é o Senhor. E pastor, qual é o nosso trabalho? É plantar, é regar, é continuar, é perseverar. E quem vai dar o crescimento, irmãos? É o Senhor. No final você não vai dizer assim, ó, essa igreja cresceu porque ela teve um pastor novinho e ele nos conduziu a esse crescimento. Não, querido, no final da minha carreira aqui você vai dizer: Parque Sueli cresceu porque o Senhor fez ela crescer. Nós expandimos as tendas porque o Senhor fez nos expandir as tendas. Não será os homens que nos levarão ao crescimento, será o Senhor que é o dono da igreja que nos levará a crescer. Perceba de que hoje o Senhor pode estar apresentando você que está aqui, a igreja dele. Os salvos são acrescentados na igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 5, ele diz para nós: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. O que ele está dizendo para nós é que hoje, dia 7 de julho de 2024, a igreja continua crescendo para a glória de Deus. Ele diz: olha, cada dia, a igreja crescia. Cada domingo, cada segunda, cada terça, toda vez que a organização dos embaixadores se reunia, ela crescia. As mensageiras se reuniam, ela crescia. As mães que oram se reuniam, ela crescia. O grupo de comunhão se reunia, ela crescia. Os departamentos de mulheres e de homens, eles se reuniam, eles cresciam. Todo dia Deus ia acrescentando mais um nesse grupo. E aqui não será diferente. Deus vai acrescentar todo dia mais um. Te prepara, meu irmão, porque tem muito trabalho para nós fazermos. Quanto mais gente chegar, mais problema vai aparecer. Mas Deus é Deus que resolve o problema. Amém? Amém? Quanto mais gente surgir, pastor, mais cabelo branco tu vai ter. Mas Deus é Deus que renova a minha força. Eu quero ver vidas salvas na presença do Senhor. Problema a gente resolve com o Senhor. Mas vida salva, só Deus pode resolver. Por isso, querido, eu quero finalizar a minha palavra nessa noite com você, fazendo você perceber de que todo dia era uma oportunidade aos indivíduos de fazerem parte da obra de Deus de maneira genuína. O motivo do crescimento da igreja de Jerusalém será o motivo do crescimento da igreja batista no Parque Sueli. Atos 5:42 diz para nós: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Louvado seja Deus. A igreja cresce quando ela prega a verdade da palavra. A gente não vai criar modelo para crescimento. A gente não vai inventar. Eu não vou dizer para você de que você vai ser próspero, porque muito provável que você não seja próspero. De ganhar aí dinheiro, isso não é uma realidade que essa igreja prega. O que essa igreja prega é que você tem um lugar separado na eternidade para você, aonde não haverá mais choro, não haverá mais dor. O Senhor vai te livrar de toda essa angústia, e no tempo que você estiver aqui, passando por esse período difícil, o Senhor passará com você por esse período difícil. Essa é a mensagem que essa igreja prega, de que Jesus é o Cristo da igreja, de que Ele é suficiente na minha vida, na sua vida, e de que Ele quer acrescentar você na igreja dele. Querido, nessa noite é noite de acrescentarmos vidas nesse lugar. É noite de nos colocarmos na presença do Senhor. E eu queria convidar então você a abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu não sei qual o seu nome, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei qual é a situação que você vive hoje, mas eu sei que o dono da igreja, ele quer mudar a tua história hoje. Talvez você está aqui, meu irmão, e você chegou nesse lugar com muitos pensamentos, muitas expectativas de uma noite diferente. E Jesus está dizendo para você hoje, nesse lugar, de que a igreja dele é lugar que tem espaço para você. Ele quer salvar você.
A proposta de Jesus em levantar essa igreja é para que você ouvisse o Evangelho e fosse salvo. Salvo do que, pastor? Salvo da condenação eterna. A igreja está aqui para saquear o inferno para a glória de Deus. A igreja está aqui para dizer para você: tem jeito para a tua vida, tem jeito para o teu casamento, e esse é Jesus. Se você está aqui entre nós, querido, hoje você quer tomar uma decisão por Cristo. Talvez você nunca tomou essa decisão. Enquanto nós estamos orando, tem gente orando por você. Se você chegou aqui, talvez machucado, ferido, e hoje você quer se render ao Senhor e falar: Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Eu estou cansado de tentar sozinho. Eu quero viver um tempo novo. Eu quero ser inserido nesse projeto do Senhor, que hoje o Senhor falou aqui nesse lugar. Se você está aqui, querido, e você quer se entregar para Jesus e viver o projeto de Deus para a tua vida, levanta a tua mão, eu quero orar por você. Quantos entraram aqui nessa noite? Amém. Deus abençoe a sua vida aí atrás. Quantos mais entraram aqui e querem hoje se entregar para o Senhor e viver uma vida para o Senhor? Talvez você nunca tomou essa decisão. Deus abençoe a sua vida aí atrás. Quantos mais? Deus está te achando aqui hoje. Você quer hoje falar: Jesus, eu quero viver para o Senhor, eu quero me lançar. Tem mais pessoas aqui que hoje Deus quer acrescentar. Ele quer acrescentar na casa dele, nesse lugar. Então, se Deus está falando no seu coração, levante a sua mão. A gente vai orar pela sua vida. A gente vai orar pela sua vida. Esse é o meu primeiro convite para você. O meu segundo convite é para você que já é crente. Mas, querido, você saiu do aprisco, saiu do propósito, saiu da visão. E hoje Deus está te trazendo de volta para a visão certa, para a visão do reino, para a visão do crescimento. Se Deus te encontrou aqui hoje e você quer retornar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver de volta no lugar que eu nunca deveria ter saído, que é na tua presença. Então levanta a tua mão, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa ocasião, quantos estão aqui? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se você entrou aqui hoje longe do Senhor, Deus abençoe a sua vida, e hoje você quer retornar para Jesus, Deus abençoe a sua vida. Quantos mais, queridos, entraram aqui hoje longe do Senhor? Você não é mais o primeiro, não é mais o segundo, não é mais o terceiro, mas Deus quer te salvar hoje. Quer voltar? Hoje é noite de voltar para o lugar certo. Não seja orgulhoso. Tem gente orgulhosa aqui hoje. Deus está quebrando o orgulho do coração do homem, da mulher. Reconheça, querido, que você precisa se humilhar na presença daquele que traz vida. Então, se hoje o Senhor está falando com você, levante a sua mão, eu quero orar por você. Quantos mais entraram aqui hoje e querem quebrar o orgulho? Amém? Deus te abençoe. Eu estou vendo você aí atrás. Deus te abençoe. Quantos mais, querido? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu não vou me alongar mais, porque eu creio que o Senhor está falando com você aqui nesse lugar. Ele quer mudar a tua história. Agora a pergunta é: você quer que Ele faça isso? Se você quer, então levante a sua mão. Vamos orar por você. Eu queria convidar o Ministério de Louvor a se apresentar aqui. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você que tomou uma decisão, eu quero te convidar de maneira corajosa a vir aqui. Nós vamos orar por você. O Ministério de Acolhimento vai te abraçar, vai te receber. Então o Ministério de Acolhimento vai te ajudar a chegar aqui. Nós vamos orar pela sua vida enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando. E você que está sentado ainda tem a oportunidade de sair do seu lugar. Deus quer consertar essa situação. Tem pessoas aqui que Deus quer consertar casamento. Se Deus quer consertar o teu casamento, conserta primeiro a tua vida com Ele, para que Ele conserte o teu casamento. Deus está falando, sabe por quê? Porque Ele é o Deus de Parque Sueli. Deus está tratando corações orgulhosos. Deixa Deus quebrar esse orgulho, em nome de Jesus. Se Deus está falando com você enquanto nós estivermos louvando, sai do teu lugar, se coloca aqui, diante do altar do Senhor. Fala: Senhor, eu estou de volta na tua presença. Eu não quero viver longe